gente viu na aula passada a estrutura de dados homogênea unidimensional, foi isso, vetor. Aí eu passei para vocês a ideia de que o vetor ele surgiu para resolver um problema. Qual é o problema que ele resolveu? Que nas estruturas sequenciais, a gente trabalhava criando muitas variáveis, certo? Criávamos muitas variáveis para fazer cálculos. Nas estruturas de repetições, nós resolvemos esse problema, porque nós passamos a criar uma variável para que essa variável fizesse o papel das outras variáveis. Ela gerou também um problema. Qual foi o problema que ela gerou? Que, como ela só é uma variável e a variável ela é um espaço exclusivo, no momento que a gente queria calcular uma média, por exemplo, de 5 notas, essa variável, na estrutura de repetição, ela só iria guardar a última nota. Por quê? Ela guardaria a primeira, quando viesse a segunda, ela pagaria a primeira e não teria a segunda. Quando viesse a terceira, ela pagaria a segunda e assim iria até a última. Quando viesse a quinta nota, ela iria pagar a quarta e ficar com a quinta. Então, isso é um problema. Vetor, ou estrutura de dado homogênea, por que homogênea? Porque é do mesmo tipo. Do mesmo tipo. Você vai escrever, vocês vão ver estrutura de dados heterogêneas. Aí vocês vão ver que a gente pode misturar letra, número e tudo mais. Aí vai pirar a cabeça de você geral. Mas agora são homogêneos, do mesmo tipo. Então, assim, vetor surgiu para fazer o quê? O vetor, na verdade, vamos entender, vamos reentender para a gente poder entrar na matriz, tá bom? Vetor, na verdade, ele é uma variável, vamos dizer grande, subdividida em outras variáveis. Então, o que o vetor é? Nada mais é do que uma variável dividida em outras variáveis. Mas a gente precisa, a partir do momento que a gente coloca um valor aí no vetor, a gente precisa saber como resgatar esse valor. A gente precisa saber como é que está guardado esse valor. Aí nós vimos na aula passada uma variável chamada i, que é conhecida de vocês. I, da estrutura de repetição para i de uma até uma coisa faça. O i é a variável que dentro do vetor mostra a posição, ele mostra a posição em que está o elemento. Por exemplo, o 8 na posição 1, o 10 na posição 2, o 0 na posição 3, na posição 4, na posição 5. Então, a variável i ela é importantíssima quando a gente trabalha com o vetor. Por quê? Porque o vetor ele vai guardar vários valores, várias variáveis dentro dele. Mas, para que a gente possa resgatar um valor de lá, a gente precisa dizer onde está guardado esse valor. Onde que esse valor está guardado? É a posição, ou melhor, desculpa, é a variável i, que guarda a posição. Não confundam a posição com o valor que está na posição. Posição 1 do vetor, valor 8. Posição 2 do vetor, valor 10. Ah, mas aqui também tinha 2. Não, é uma coincidência. Posição 2 tem o valor 2. Não quer dizer que 2 seja a posição. Aqui é a posição. Esse daqui é o valor que está guardado dentro do vetor. Então, toda vez que eu quero um valor dentro do meu vetor, eu preciso dizer o nome do vetor, no caso aqui, por exemplo, VET, e preciso dizer a posição do meu vetor. VET 4. Que valor ele vai me trazer aqui? 1, não é isso? Vai me trazer 1. Por que ele vai me trazer 1? Porque ele vai pegar o nome do vetor, que é o VET, e vai olhar para dentro e vai dizer, ele quer na posição 4. Aí ele vai olhar na variável i e ver se tem esse número 4. Vem aqui e traz o valor 1. Esse é o vetor. Esse é o vetor. Como é que a gente declara um vetor? O nome dele, a palavra vetor, abre colchete, linha superior, limite inferior, limite superior. Quando a gente fala de matriz, a gente fala de uma estrutura bidimensional, tá? Quando a gente fala de matriz, aí a gente já fala de uma estrutura que tem duas dimensões. Se ela tem duas dimensões, então ela tem linhas e colunas. Quando é que eu uso uma matriz? Eu uso matriz quando eu quero relacionar variáveis. Por exemplo, quando vocês têm um gráfico, eu tenho um gráfico que relaciona valor com tempo. Quanto eu gastei em determinado tempo. Isso é uma matriz. Eu tenho aqui um gráfico, onde eu tenho uma variável aqui que eu chamei de tempo, e tenho uma variável aqui que eu chamei de valor. É assim? Aí, olha,
esse gráfico aqui, o crescimento desse gráfico aqui, ele não tem duas dimensões? Ele não tem linhas e colunas? Então, isto daqui é representado por uma matriz. Então, toda vez que eu quiser fazer uma relação entre duas variáveis, eu tenho que ter uma matriz. Uma variável vai ser linha, outra variável vai ser coluna. Qual vai ser linha e qual vai ser coluna? É o problema que vai determinar. Então, uma matriz, ela é uma estrutura de dados homogênea. Por que homogênea? Porque ela tem o mesmo tipo. Ela vai guardar valores do mesmo tipo. Assim como o vetor guardava somente números, somente letras, assim a matriz também. Vai guardar somente números inteiros, números reais, string, que são caracteres. Bidimensional porque ela tem linhas e colunas. Como é que eu declaro uma matriz? Palavra-chave var, o nome da minha matriz, dois pontos, não posso esquecer nada que está aqui, tá? Dois pontos, a palavra-chave matriz, não pode mudar, não é para escrever matrizes, nem matriz, não, é matriz. Matriz, abre colchete, linha inferior 1, linha superior 1, linha inferior 2, linha superior 2, de tipo de dado. O que é de tipo? De inteiro, de real, de caractere. Exemplo, mate é o nome da minha matriz, mate. Palavra-chave, matriz. Limite inferior 1. Limite superior 2. Este e este. Limite inferior 2. Limite superior 2. Na verdade, essa história de limite inferior, limite superior, isso daí só para complicar a cabeça de vocês. Isso daí é a sintaxe, como tudo dentro da programação tem uma palavra-chave chamada de sintaxe. Essa palavra-chave, sintaxe, toda vez que vocês verem, é a forma como eu escrevo um comando. Então, a sintaxe da matriz é essa, matriz, linha inferior 1, linha superior 1, linha inferior 2, linha superior 2, de tipo. Essa é a sintaxe, é a forma como eu escrevo. Quando eu olho para a declaração dela, fica mais fácil para eu entender. Mate é o nome, palavra-chave matriz, abro o colchete e aqui eu digo 1, 2 pontos, 2. O que é isso aqui? É linha. Aqui eu estou dizendo que é o número de linhas e aqui eu estou dizendo que é o número de colunas. Sempre o que vem à esquerda da vírgula é linha. À direita da vírgula, coluna. Então, isso aqui é esta matriz aqui, ó, com duas linhas e três colunas. Cada pontinho desse é um elemento. Por exemplo, qual é esse elemento bem aqui? É o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Este aqui, na segunda linha e na terceira coluna. Então, aquilo que a gente entendeu sobre vetor, a gente multiplica por 2, a gente entende matriz, tá bom? Elemento de uma matriz. Exemplo dela, matriz mate, eu chamei aqui de mate. Mate 2, 3. Que valor vai me retornar isso aqui? Que ponto vai me retornar? Mate 2. Qual é o 2? Segunda linha. Aí, o que ele faz? Vocês precisam entender o que qualquer programa, qualquer linguagem de programação faz. Quando ela trabalha com matriz, ela primeiro fixa as linhas e depois ela gira as colunas. Então ela vai olhar para cá. Linha 2, aí ela passa pela 1 e vem aqui, linha 2. Agora ela vai rodar as colunas. Coluna 3, ela passa 1, 2, 3, só vem para cá. Tá? Ela vai pegar este elemento bem aqui. Tá bom? Exemplo, variável A recebe mate 1, 2. 1, primeira linha, nem rodou, parou aqui. Segunda coluna, ele conta 1, 2, vai trazer este elemento. Deu para entender? Isso é super fácil. Leitura de uma matriz ou escrita. Como é que eu escrevo uma matriz ou como é que eu leio uma matriz? Agora, no vetor é assim, para ir de 1 até n, faça. Na matriz, multiplica por 2. Porque eu tenho linha, eu tenho colunas. Lembra que eu falei que ela fixa na linha e gira as colunas? É isso que ela vai fazer. Ó. Para L. Eu não uso L nem uso C, porque vocês estão iniciando, tá? Mas quando a gente começa a ficar Jedi na programação, a gente esquece é I e J. Então, quando vocês comprarem um livro por aí, vocês vão ver que é IJ. Mas quando a gente está iniciando, o I e o J não tem relação nenhuma. O I
dizer que é linha? Não, que analogia eu faço I com linha? Nenhuma, né? Com J. J é coluna? Não tem uma forma de eu ligar o J com coluna. Agora, quando eu olho para L, eu sei, L, linha, C, coluna. Fica fácil de entender. Para L, ou seja, para a linha de 1 até 2, faça. O que ele vai fazer? Essa variável L, ela não é o valor do elemento da matriz, ela nada mais é do que a posição da matriz. Mas que posição? A posição da linha da matriz. Então, para a linha, iniciando em 1 e terminando em 2, faça. Iniciando em 1, terminando em 2. O que ele vai fazer? Ele vai executar esse para aqui a quantidade de vezes que for determinado para uma linha. Tá? Então, olha lá. Ele vai fixar na linha agora e vai fazer o que eu falei. Girar as colunas. Presta atenção. Para L de 1, linha 1. Está bem aqui. Vou escrever aqui. Linha 1. Aqui, ó. Linha 1. Para a linha de 1 até 2. Então, vai fazer para 1. Para C, C é coluna. De 1 até 3. Então, para essa linha 1, ele vai girar quantas vezes a coluna? 3. 3 vezes, de 1 até 3. O que ele vai fazer? Leia, mate, L, C. O primeiro mate vai ser o quê? 1, depois 1, 2, depois 3. Vai rodar 3 vezes para preencher esse elemento e esse outro elemento. Quando acabar aqui o número de colunas, ele vai voltar para o outro para. Aí nesse outro para, ele já fez para o 1, ele vai fazer para o 2. Aí ele vai pular de linha, vem para cá, linha 2. Linha 2 vai fazer a mesma história, repetir quantas vezes? 3 vezes. Aí ele preenche todos os elementos. Entenderam? Certo? Facílimo isso, né? Exemplo, faça um algoritmo que leia uma matriz quadrada de ordem 3. Aí a gente precisa entender alguns conceitos da matemática. Não vou pedir muita coisa para você, né? Ó, o que é uma matriz quadrada lá na matemática que a gente aprendeu? Uma matriz quadrada significa ser quadrada. O que é um quadrado? Matriz quadrada, todos os lados iguais. Só que aqui a gente não tem lados, né? A gente tem linhas e colunas. Então significa que o número de linhas é igual ao número de colunas. É uma matriz quadrada. Quando ele fala de ordem, significa que a mesma quantidade de linhas é a mesma quantidade de colunas. Ordem? 3. Então, 3 linhas, 3 colunas, tá? Algoritmo matriz, agora sim. Antes, eu tinha que me preocupar em criar uma variável I, né? No vetor, né? No vetor, é I, né? Alguns autores colocam um P aqui em posição, tá bom? P, mas eu uso I. Agora eu tenho que me preocupar em criar linha e coluna. Então, linha e coluna. Sempre, toda vez que eu trabalhar com matriz, eu tenho que criar essa variável. Então, pode ser A e B? Pode. Pode ser C e D? Pode. Desde que eu saiba qual é a linha e qual é a coluna. Bom, desde que eu saiba que este cara aqui, que está à esquerda da vírgula, é linha. E esse daqui vai ser coluna. Então, se eu quiser aqui colocar um A e um B, eu tenho que saber que eu não posso colocar o A aqui e o B aqui. Porque se eu definir que o A é a linha, então ele não pode ficar desse lado, ele tem que ficar deste lado. Entendeu? Então pode ser a letra que vocês quiserem, a variável que vocês quiserem, desde que vocês sabem posicionar o que é linha e coluna. Então, pode ser número. Como assim? Número no lugar de letra. No lugar de letra? Se o programa permitir que tu definir uma variável numérica, pode. Tá? Mas enfim, vamos lá. Var, L e C, inteiro. Sempre vai ser inteiro? Não. Sempre. A gente não tem meia linha, né? Nem meia coluna. Uma coluna, uma linha. Então sempre inteiro. Mate é o nome que eu estou dando aqui para a matriz. Matriz de 2.3, ou seja, de 3 linhas, 3 colunas de para L de 1 até 3, faça. Para C de 1 até 3, leia, mate, L,
Sei. O que ele faz agora com isso? Ele está preenchendo toda a matriz. Tá lendo? Essa daqui é uma operação que vocês têm que fazer toda vez. Toda vez que eu for trabalhar com matriz, faça um algoritmo que não sei o que, com matriz. Eu já sei que eu tenho que fazer isso bem aqui. Tenho que ler todos os dados. Porque eu não posso trabalhar se eu não preencher os dados. E a forma de eu preencher a minha matriz é lendo os elementos da matriz. Cada elemento desse aqui, ó, cada mate LC é um elemento. Mate LC, um elemento. Mate LC, outro elemento. Mate LC, outro elemento. Então, cada elemento da matriz é um mate LC. Fim para e exercício. Tá bom? Vou pôr um fim aqui. Eu quero que didaticamente vocês aprendam como fazer. Vamos lá. Vamos fazer aqui, pessoal. Vamos lá. O meu algoritmo continuou a matriz. Tá? Vou só fazer assim. Quantas linhas ela tem? 5. Não, 3. Vocês têm que gritar com ele também. Vocês não gritaram comigo? É uma tarefa. Grita com ele também. 3 linhas, 5 colunas. É isso? Sim. Isso. Tá. Variáveis linha, coluna, soma, não é isso? Sim. Inteiro. Sim, beleza. O que é que eu queria que vocês fizessem? Vocês poderiam fazer tudo só dentro de um par. Vocês poderiam fazer assim. Vocês poderiam fazer isto aqui e fazer assim. Soma, recebe soma, mais mate, LC. Poderiam fazer isso aqui, tranquilo. Fim para. Não é o que eu queria. Eu queria que você fizesse assim. Fim para. Olha a outra forma. Eu já li toda a matriz. Por quê? Eu quero que vocês entendam que essa linha de comando aqui de leitura ela é essencial para que vocês possam preencher a matriz de vocês. Assim, que vocês raciocinem dessa forma. Eu já tenho os dados da matriz. Eu já tenho. A minha matriz tem 3 linhas e eu tenho 5 colunas. Eu já tenho os dados dela. Já tenho os dados aqui. De posse dos dados, eu vou ver o que eu faço. Então, eu vou fazer um outro para L de 1 até 3, faça. Para C de 1 até 5, faça. Agora o que eu vou fazer? Soma. Recebe soma, mais mate, L, C. Pronto. Fim para. Poderia, o algoritmo é seu, eu não pedi, né? Eu poderia colocar aqui embaixo, escreva, soma. Poderia colocar. Enfim, era isso que eu queria que vocês fizessem, tá, pessoal? Pode zerar a soma também? Pode, pode fazer bem aqui, ó. Soma, recebe, Quando esse jogo parece para C, de 1 até 5, faça aí de meia, raste, depois de soma essa Não já leu de novo, não. Você já leu aqui, né? Já leu aqui, não. Porque se tu ler de novo, tu vai obrigar o usuário a digitar de novo valores. Que ele já digitou lá, já preencheu aqui a matriz. Isso. Por que 2 pares? Porque foi um para preencher os elementos e o outro para fazer a soma. Mas presta atenção, pessoal. Vocês poderiam pegar essa linha bem aqui, ó. Soma, recebe soma, mate, LC e colocar aqui dentro do primeiro par. Faria tranquilo, tá? Faria tranquilo. Só que como vocês estão entendendo agora, a matriz, eu queria que vocês fizessem dessa forma. Todo exercício nosso, vocês sempre vão fazer um conjunto de para ler os elementos da matriz. Isso daqui é até vocês realmente aprenderem.
Quando vocês disserem, eu já sei, toda vez eu tenho que ler os dados da matriz, aí vocês podem fazer da forma como vocês quiserem. Mas até então, façam sempre um para somente para ler. E se eu tiver que escrever os elementos da matriz? Para L de 1 até 3, para C de 1 até 5, faça, escreva, mate L, C, só isso. A diferença é só o comando. Escrevam aí o que eu escrever e vamos lá fazer essa segunda. Leia aí para eu entender. Vai. O analista João organiza seus gastos de acordo com os meses e valores de salário. Presta atenção, parou aí, vamos lá. Vamos lá no ponto para a gente entender. Isso tudo que está escrito aí era só para atrapalhar a vida de vocês. Só para certo. Tá? Beleza. Vamos lá. Mês e salário. O que vocês tinham que começar a raciocinar? Vocês tinham que pensar assim mesmo. Ele falou que é mês e falou que é salário. Então, mês e salário. Vamos lá, continua aí. Considerando que começou a organizar suas contas a partir do mês de agosto. Vamos lá, agosto. Parou aí. Então, vem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos lá. Faça um algoritmo que leia os seus gastos e apresente somente os gastos do mês de novembro. Tá, parou aí. Vamos lá. Olha lá. Ele falou que ele começou a organizar a partir do mês de agosto, certo? Considerando, aí a gente tem que raciocinar, considerando que o João recebe um salário por mês, então, se eu tenho aqui, na linha dos meses, quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5, quantos salários eu vou ter aqui? 5. Entendeu? Então eu vou ter 5. Então significa que eu vou ter uma matriz com quantas linhas? 5 linhas e quantas colunas? 5 colunas. Pronto. Então, eu queria traçar algoritmo. Agora, o que vai ser linha e o que vai ser coluna para mim? Aí, a ordem não vai interferir. Tá? A ordem não vai interferir. Qual vai ser a linha e qual vai ser a coluna. Por quê? Aqui, eu defini aqui as colunas como mês. Defini o salário como linhas. Por quê? Porque ele disse para mim que ele organiza os seus gastos, ou seja, cada cruzamento desse daqui é um contínuo de um gasto que ele teve, de acordo com o salário. Ele organiza por mês, de acordo com o que ele recebe. Então, se ele começou a partir de agosto, eu contei aqui até dezembro 5 meses. Então, eu considerei que ele recebia um salário por mês, eu também contei 5 salários. Então, é uma matriz quadrada de ordem 5. Acho que foi porque eu fiz assim, foi isso. Então, uma matriz quadrada de ordem 5. Faz assim. Um dos pontos. Presta atenção, pessoal. Eu vou definir agora os dados. Eu posso considerar. Aí o problema não falou que são inteiros, que são reais. Ele não falou nisso. Então eu posso considerar aí se inteiros ou reais. Vamos colocar aqui de reais. Agora, a minha linha eu defini aqui que vai ser o salário. E a minha coluna eu defini que são os meses. Então, a linha eu vou chamar de salário e o coluna eu vou chamar de mês. Isso daí é sagrado, quer dizer, primeiro salário, segundo salário, terceiro salário, quarto salário. Não é um valor específico do salário, tá? Não poderia ser MC também. Deveria ser MCP. Eu acho que Tanto faz, mesmo assim. não, linha de salário. Ele é mesmo, ali. A linha na vez. Não, a definição dele tá assim. Porque vocês estão olhando para o gráfico, tá? Desculpa, vocês estão olhando para o gráfico. Aí nesse sentido aqui vocês fazem isso, não é isso? Linha, né? Ah, tá bom. Desculpa. Aí, vocês estão bons de matemática. Beleza, vamos lá.
Tem mais alguma variável para mim? Não. Não? Tem mais nada. Não tem mais nada. Iniciar. Início. Para. Para aí. Tem como fazer esse mundo que eu ensinei para vocês? Ilha, mate, O que eu fiz aqui nisso? Eu li todos os elementos do cruzamento da linha para a coluna. Já tenho os elementos, já sei quanto foi que ele gastou, de acordo com o que ele recebeu em cada mês. Agora eu quero escrever só o que ele gastou no mês de Novembro. agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro significa o quarto mês, de acordo com a planilha dele, não é isso? Quarto mês. Isso significa que foi o quarto salário dele. Então significa que é a quarta linha e a quarta coluna. O que é que eu quero? Só escrever isso daí? Escreva custo 4,4. Tá aí. Vamos entender essas funções aqui, porque isso vai cair na prova. Presta atenção. Isso é prova. Isso também é prova. Tá? Então preste bem atenção, parou. Deixa a confraternização para lá. Vamos lá. Mais fácil é um bebê por aí. Vamos lá. Preste atenção. Eu quero passar para vocês aqui algumas funções que a gente trabalha dentro de um algoritmo, dentro de uma linguagem de programação, dentro de um programa. Por exemplo, eu tenho aqui, a maioria são funções, a maioria não, todas são funções de string. Por que eu sei que são funções de string? ST? R. Então, se são funções de string, são funções que trabalham com caracteres. Então, algumas vezes, quando a gente trabalha com caracteres, a gente quer contar quantos caracteres tem. Por exemplo, eu tenho uma variável que vai receber o nome de uma pessoa. Aí eu quero saber quantas letras tem aquele nome. Então, eu tenho uma função específica para isso. Eu tenho duas variáveis que são caracteres. Aí eu quero pegar o conteúdo de uma e colocar dentro da outra variável. Eu tenho uma função para isso. Eu tenho uma variável e tenho uma palavra. Aí eu quero somar essa palavra com a minha variável. Eu tenho uma função específica para isso. Eu recebi eu peguei, li uma variável string, só que o usuário digitou todo minúsculo. Eu quero passar tudo para uma função. O usuário digitou tudo maiúsculo. Aqui dentro tem casa, extensão, mesa. Quando eu uso a função, nessa função aqui eu tenho dois parâmetros. Quais são os dois parâmetros? As duas strings que eu quero trabalhar. Copia uma string para outra. Então, aqui eu vou chegar e vou dizer, olha, copia para a variável str2 o conteúdo que está na variável str1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar isto que está aqui e trocar isto que está aqui ao contrário. Né? Ele vai pegar o str1, vai pegar o str1, que é casa, e vai escrever aqui no str2. Então ele vai excluir a palavra mesa e vai colocar casa. Isso que ela faz. Ela pegou dois pontos, vai jogar para cá. Vai copiar o conteúdo para cá. Vai ficar os dois copiados. É os dois copiados. Calma, você calma. Cala a boca, você calma. Ele copia aqui, ó, destino, origem. Copia o que está aqui para cá. Os dois ficaram com o mesmo conteúdo. É isso que ele faz. Tá? Entendeu? Ele copia e substitui. O conteúdo desta para esta. Ficaram as duas. E apaga.
Deixa ela falou certinho. STR cat. Esse cat é de concatenar. Acrescenta uma string em outra string. Presta atenção. Presta atenção. Pessoal. Olha lá. STR2 e STR1. Destino, origem. Presta atenção. Ele pegou o conteúdo que estava escrito aqui no STR1, que é esse cara, e transferiu para o STR2. São duas variáveis, só um exemplo, são duas variáveis. Então ele pegou este, colocou aqui, por isso que ele chama de cópia. Fez uma cópia deste, colocou aqui, ficou tudo escrito casa, não é isso? Vamos imaginar agora diferente. Vamos imaginar que aqui eu tenha no STR1. A função é STR cat. O que vai sair daqui de retorno, pessoal? O que ele faz? Acrescenta uma string em outra string. O acrescentar que ele fala é pegar este conteúdo, mas agora ele não vai substituir. Ele não vai substituir. Ele não vai pegar a palavra carro e excluir o meu e inserir aqui. Não, ele vai juntar. É concatenar que a gente chama. Vocês vão ouvir muito essa palavra no segundo semestre. Ele vai concatenar, juntar. Então ó, vai sair aqui o quê? Entendeu? É isso. Só isso. Tá bom, pessoal? Isso vai cair na prova. Vocês estão soltando. Acrescenta, junta, diga. Mas qual é a ordem que ele vai obedecer? A ordem que ele vai obedecer é aqui, ó. Destino. Então, ele é carro meu. Não, aqui não é a origem, aqui não é o destino. Então, o meu. Não, ele não pegou o STR2, juntou aqui. Não, seguinte origem. Olha, aqui é a origem e aqui é o. Não, tá ao contrário. Destino e origem. Então ele copia. Ele vai pegar aqui o STR2, esse cara aqui, ele vai. Só que ele não vai mais acrescentar aqui, excluindo o anterior, o valor que está aqui. Ele só vai somar aqui no lado. Cá, meu, cá. Depois você iria pegar o meu aí, pode botar o STR2. Isso. STR-CMP, compara strings. Esse daí é simples. Esse daí a gente usa quando a gente está trabalhando com os comandos if, ou seja, seleção, é isso? Aí a gente faria assim: se STR1 igual a STR2, não é assim que a gente faria? Só que aí o STR-CMP, que é o comp, ele faz assim: STR-CMP STR1 vírgula STR2. O que ele vai fazer? Ele vai comparar, ele vai substituir essa linha aqui, ó. Isso que eu fiz na mão aqui, ele vai fazer, ele vai comparar as duas. Se forem iguais, elas vão retornar, ou ela vai retornar o valor zero. Se for diferente, retorna o valor. Não, é isso mesmo. Se for igual, retorna zero. Se for diferente, retorna STR, UPR. Esse UPR é de uppercase. Transforma uma string em maiúscula. STR, LWR, lowercase. Transforma uma string em minúscula. Então, ele não trabalha, essas funções não trabalham com dois parâmetros, só com um. Eu vou pegar aqui STR, UPR. É de marcar mesmo. STR. O que ele iria fazer? Ele iria pegar o conteúdo que está escrito na variável STR1 e transformar tudo em maiúsculo. E se já tiver em maiúsculo? Então essa é a função dele é transformar em maiúsculo. A função STR-LWR, ela pega todo o conteúdo que está na variável e transforma para minúsculo. Bora fazer um exercício.
aí? 6. Então vamos lá. Só 6. Eu vou chamar, eu não sou igual o cara lá, que chamou de L, né? Não tem nada a ver com o texto, né? Vou chamar de P1, P2, que é de texto. Ah, é? P4, P5, P6. O que vai ser? Caractere. E aí, até que você chega. Letra A, o que é que ele pede? A primeira variável Tira o letra. maiúscula. Tem que fazer o quê? Converter a primeira Letra variável maiúsculo, né? Só que antes disso eu tenho que Ler. o valor das variáveis. Como a gente já quer ir embora, vamos fazer assim, ler 1 até 16. 2, mas vocês sabem que na prova a gente não quer embora. A informação é ler 2, leia ponto e ler 6. Já tem as variáveis, não é isso? Sim. Já tem o valor das variáveis. Agora, letra A, converter tudo para Maiúscula. Não, só a primeira. a primeira variável. Qual é a função que converte para maiúsculo? STUPS. Só que antes eu tenho que escrever, não é isso? Escreva STR P1. É a P1, é isso? Isso. Beleza, já foi um. Letra B. Escreva qual é a letra B? A última forma minúscula. STRLWE T6. Letra C, qual é? Concatenar o valor da terceira do quarto. Qual é? Concatenar. A terceira variável com o valor da quarta variável. Aí olha lá, qual é a função que concatena? STR Cadê a B? compara. Essa daqui compara. Resgate, acrescenta, concatena. Resgate. Agora a ordem dos fatores aí vai alterar. B4. Então, é a isso, T3. porque a terceira com a quarta. Então tem 3, Lembra que você dá a terceira na quarta? Então, Não, o B4. que está escrito aí? Vamos lá. Concatenar o valor da terceira com o valor da quarta. Concatene o valor da terceira com a quarta Concatenar o variável. valor da terceira variável com O valor da quarta. Aí concatenar é juntar. Então, eu vou concatenar o valor da terceira com o valor da quarta. Então, não é pegar a quarta e acrescentar na terceira ou a terceira na quarta. Mas só que eu sou lá no pai, não só acrescenta. Não, não é acrescentar. Acrescenta uma string e outra string, mas esse acrescentar dela é concatenar. É concatenar, é juntar. É juntar. Tá? Meu carro. Então, qual é aqui a T3 com a? T4. Beleza. Qual é a outra aí? A outra aí? Retorne a quantidade de caracteres contida na terceira variável. Caso essa quantidade seja maior que 10, escreva espaço esgotado. Beleza. Caso Então, contrário, escreva isso. asterisco. Então a gente já sabe que a gente vai ter que fazer uma estrutura de seleção aí, não é isso? Isso. Sim. Vamos lá. Como a gente está em algoritmo, tudo pode. Só é um raciocínio. Se vou comparar quem com quem aí. Eu vou ler o tamanho. Isso. Qual é a função que lê o tamanho dessa variável? Então, C, STR, len, do que? T6, for maior que 10. O que é que eu vou fazer? Então, escreva o quê? Espaço esgotado. Senão, o que ele pede aí? Escreva os Aí aqui é só para que vocês pudessem raciocinar o seguinte: qual é a função que pega um caractere e acrescenta outro caractere sem apagar o destino? Concatenado, isso. Então o que eu vou fazer aqui? Escreva. Agora é a variável T6, não é isso? Com o asterisco, não é isso que eu quero? Um asterisco?
Opa, não é assim. Então, SPR, CAT, E6, asterisco. Pronto. Então, o SPR-CAT ele pode também juntar valores que não são variáveis. Pode, eu posso. Eu concateno, desde que seja string, eu posso, tá? Não tem que enviar. Não. Só se a linguagem te exigir. Mas aí ela vai apontar o erro, né? Aí tu vai chegar aqui e vai fazer assim. Porque na verdade ela considera que tudo que está aqui é string.